Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 7. Desculpe, hoje demorei um pouquinho para entrar, mas é porque tem dias que você liga o computador, aí o Windows resolve fazer um update. E aí não se sabe quanto tempo vai levar, acabou. Até que deu mais ou menos na hora. Então, eu começo a aula sempre às 8 horas em ponto. Se acontecer que nem hoje, atrasei uns 7 minutos. Foi que alguma coisa inesperada assim aconteceu. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no CIGA só para ver aonde que a gente está, antes de começar. É sempre bom, de vez em quando, ir lá para fazer estoque aqui. Ok. Vamos entrar. Tá. Por alguma razão não está... Vou tentar só mais uma vez aqui. Tá. Então, bom. Então, deixa para lá. Não sei se sou eu que estou fazendo errado hoje ou se o sistema está com problema. Deixa eu falar, então, onde é que eu acho que a gente está. A gente já teve 6 aulas. A última aula foi toda a parte de oferta e demanda, muito importante, a gente vai ver isso. Eu vou recapitular rapidamente, só com palavras, isso, antes de começar hoje, a matéria nova. E a aula de hoje vai ser elasticidades, então isso é muito importante. Próxima aula, estruturas de mercado, desde mercados competitivos, mercados oligopolizados, mercados monopolizados. E aí, segunda que vem, vai ser o primeiro controle. Vai ser dia 14. Então, dia 14 é o primeiro controle. A monitora vai, talvez na próxima aula, ela venha descrever para vocês aonde que faz, qual a plataforma, como que faz, qual vai ser o formato, etc. Deixa eu falar sobre o conteúdo. O conteúdo vai ser provavelmente assim, são várias perguntas infelizmente tem que ser múltipla escolha, né? Vocês gostam, que vocês acham que é mais fácil, mas não é, porque a múltipla escolha muitas vezes não é justo, porque é difícil fazer perguntas de múltipla escolha bem feitas, ou elas são fáceis demais, ou são ambíguas. Em todo caso, vai ser isso. E então vai ter perguntas cobrindo a parte de oferta e demanda, todas essas últimas 2 aulas que a gente teve. O que o diagrama de oferta mostra, quais são as variáveis que estão lá no diagrama, quais são as variáveis que estão fora, deslocamento da curva de oferta, deslocamento ao longo da curva de oferta, o que é o equilíbrio e como é que a gente compara equilíbrios diferentes quando as variáveis ceteris paribus mudam. Então, essa vai ser uma parte. Outra pergunta vai ser sobre essa parte de elasticidades que a gente vai ver hoje. E daí, talvez, perguntas sobre estrutura de mercados, que vai ser a próxima aula. Então, esses 3 temas: oferta e demanda, elasticidade e estrutura de mercados.
E tudo isso está no livro do Monkey, tudo microeconomia, tudo está nos slides, tudo está nas aulas gravadas que a gente viu. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta quanto a isso? Então vamos lá. Deixa eu só recapitular rapidamente, especialmente porque é sempre bom recapitular a última aula, especialmente assim depois de um fim de semana. Mas vamos bom recapitular esse, porque esse aqui é, afinal de contas, o modelo essencial de economia, né? Oferta e demanda. Então, deixa eu botar assim. Então, o que a gente viu, oferta e demanda, da onde vem a oferta, da onde vem a demanda, e vimos que esses diagramas mostram a relação entre preço e quantidade. Dado um preço, a cada nível de preço, qual é a quantidade que os produtores, os vendedores querem ofertar, querem vender. Dado cada nível de preço, qual é a quantidade que os compradores querem comprar. Então, isso desenha a curva de oferta, a curva de demanda. A gente viu que isso pode partir das curvas de oferta e demanda individuais, e elas podem ser agregadas para ter a curva de oferta do mercado. É isso que a gente está trabalhando aqui, a curva de oferta e curva de demanda do mercado. Onde elas se cruzam ao equilíbrio. Equilíbrio é um ponto onde você prevê que é lá que o mercado vai parar. Mercados, na verdade, nunca estão em perfeito equilíbrio, eles estão mudando sempre, porque sempre tem choques acontecendo. Aquelas outras variáveis que a gente não está vendo aqui, que eu chamei de as variáveis ceteris paribus, renda, preço dos insumos, tecnologias, expectativas, clima, chuva, todas essas outras coisas estão mudando, no dia a dia estão mudando. Então, na verdade, a curva de oferta e demanda estão se deslocando, que essas variáveis que a gente não vê aqui deslocam a curva de demanda. Mas o jeito que a gente trata isso assim analiticamente, quando a gente vai fazer no papel, no quadro, a gente diz assim, vamos pegar um equilíbrio, um momento do tempo. Então, tem um momento, tem uma curva de demanda, uma curva de oferta, a gente vê o equilíbrio, daí a gente diz assim, vamos deixar um choque só acontecer, um choque na renda. Nesse exemplo aqui, talvez seja um choque na oferta, tá vendo? Ele empurrou a oferta para a direita. Então, foi um choque positivo, ele aumentou a oferta. Então, pode ser assim, uma nova tecnologia, alguma coisa que fez os produtores, a cada nível de preço, quererem vender mais. Então, uma nova tecnologia, os insumos ficaram mais baratos, alguma coisa assim. Então, deslocou a curva de oferta, isso deslocou o equilíbrio, a demanda não mudou, mudou só a oferta, e com isso tem um novo equilíbrio. E a gente fez esses exercícios de estática comparativa na aula passada, onde a gente parte de algum equilíbrio, daí a gente inventa ou deixa acontecer um choque na renda, na tecnologia, nas expectativas, e vê o que aconteceu com o equilíbrio. E acaba que esse é um instrumento esse é um instrumento de análise muito poderoso. Ok, foi basicamente isso, oferta e demanda. Então, daí com esse instrumental a gente pode decidir, é assim que uma sociedade decide o que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir. Tem outros jeitos de organizar uma sociedade. Você não precisa fazer isso via mercado, você pode fazer isso via governo. O próprio governo pode fazer isso. Burocratas podem decidir quanto vai ser produzido, como vai ser produzido. Geralmente não funciona tão bem. Tem uma charge de jornal antiga, na época da União Soviética era assim, né? Então, a União Soviética não era mercados, era a burocracia central que mandava. Então, tinha um ministério lá da produção, um ministério de alguma coisa, que dizia para cada fábrica quanto produzir. E aí tinha a charge assim, numa fábrica, aí tem o capataz, o chefe lá, chega pro funcionário e diz assim, que bom, veja que a gente atingiu nossa cota, é uma fábrica de pregos,
e o Ministério tinha dito assim, produza 5 toneladas de pregos. Então, eles fizeram um pregão gigante de 5 toneladas. Né? Porque está 5 toneladas de pregos, não especificou o tamanho. Então, isso é para... essa ideia de que são tantos os detalhes e as especificações que são necessárias na prática, que burocratas, políticos não conseguem lidar com isso muito bem. Então tá, vamos passar para elasticidades. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá, então, na última aula eu já falei um pouquinho, mencionei essa ideia de elasticidades. E o que eu coloquei nos seguintes termos, quando a gente vê aquelas oferta e demandas, os diagramas de oferta e demanda, uma coisa que você deve ficar pensando é, bom, por que eles têm aquelas inclinações? Por que foram desenhados daquele jeito? Será que faz diferença? E acaba que faz muita diferença. Então, isso tem a ver com a sensibilidade a preços da oferta ou da demanda. Quão sensível a ela é a variação de preços. E a gente tem como medir isso. Então, é isso que a gente vai ver nessa aula. O que é elasticidades? A gente vai focar mais na elasticidade de demanda. A elasticidade de oferta é parecida. Aqui a gente não vai se preocupar muito com isso. Ver alguns exemplos para aplicar, inclusive, a tributação. Então, o que é elasticidade? Bom, a gente sabe, pela lei da demanda, que a gente chama em economia, que quando aumenta o preço de um bem, a quantidade demandada cai. Isso é bem intuitivo, todo mundo sabe isso. Até uma criancinha rapidamente percebe que se o doce que ela queria aumentou o preço, talvez a mãe dela não vai comprar tantos quanto comprava antes. Mas a questão é diminuir quanto? Né? Diminui pouco, muito, é sensível ou não é sensível? Deixa eu falar, esse nome elasticidade não é muito bom, porque talvez teria sido... Elasticidade parece querer dizer que estica, né? Que tem uma propriedade de esticar. Teria sido melhor usar uma palavra como sensibilidade. Quão sensível é? Aumentou preços, isso afeta muito ou pouco a decisão de comprar. Sensibilidade faria sentido. Mas elasticidade, então vamos com isso. Então, suponha que... como é que a gente considera se a elasticidade é alta ou baixa? Se a sensibilidade é alta ou baixa? Suponha que teve um aumento de 10% do preço. Então, um bem que custava 20, agora custa 22. Um bem que custava 100, agora custa 110. Então, é um aumento até que grande. E a gente sabe que esse aumento vai fazer no mercado a demanda cair, menos gente vai comprar, mas quanto? Quanto que vai cair a demanda? Ela vai cair exatamente 10%, porque aumentou o preço 10%, a demanda vai cair exatamente 10%? Ou será que vai cair mais do que 10%? Ou menos do que 10%? E dependendo do bem, pode ser qualquer uma das três. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser igual. E a gente vai classificar os bens de acordo com a sensibilidade. Tá? Então, essencialmente, isso é a inclinação da curva de demanda. A gente sabe que a curva de demanda é negativamente inclinada. Quanto mais vertical ela for, isso a gente vai ver, isso quer dizer que tem menos sensibilidade a variações de preço. A gente vai ver no gráfico isso daqui a pouco. Então, vamos ver primeiro a elasticidade
preço da demanda, depois elasticidade de preço cruzada da demanda e elasticidade de renda. Então, quando eu falo assim, ó, eu quero elasticidade, preço, tá com um hífenzinho, né? Elasticidade de preço da demanda, então é demanda, eu quero saber quão sensível a demanda é a preço. Elasticidade de renda da demanda, quão sensível a demanda é a variações de preço, de renda nesse caso. Então, esse é o jargão. Tá, então, a fórmula é muito fácil para calcular isso. É essencialmente a inclinação da curva. Então, a elasticidade de preço da demanda, a sensibilidade daquela demanda, ela é... Vou começar com o denominador aqui. Suponha que tem uma variação relativa de preço. Vamos escolher uma variação assim, redondinha, 10%, ou 1%, ou 10%. Então, o preço sobe 10%. Qual que vai ser a variação relativa da demanda? A gente sabe que vai cair, então sabe que isso aqui vai ser negativo. Essa é a definição da lei da demanda, que com aumento de preço cai a quantidade. Mas quanto? Vai ser mais do que 10%, menos do que 10%? Vai ser exatamente 10%? Depende do bem. Então, botando isso em vez de palavras, botando em fórmula, como é que eu explico, como é que eu calculo uma porcentagem? Eu pego Q0 é o valor no tempo inicial, Q1 é o valor no tempo seguinte. Então, eu pego supor que o preço variou 10%, aí a demanda, antes, quando o preço era P1, desculpa, quando o preço era P0, o consumo era, digamos, 30%. Quando o preço subiu 10%, a demanda caiu, digamos, para 25%. Então, de 30 para 25. Então, Q0 é 30, Q1 é 25, então eu tenho 25 menos 30 é menos 5 sobre 25. Então, isso dá um percentual, e é assim que calcula. Então, é bem fácil, a parte matemática é bem fácil. A gente vai ver no gráfico também, é bem simples também. Então, a mesma coisa aqui, a fórmula para uma percentagem é o valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial. Tá. Então, vamos pegar aqui, vamos ver esse exemplo aqui. É uma curva de demanda, ela é negativamente inclinada, como a gente sabe. Deixa eu ver se eu... Tá, vamos olhar esse aqui, porque aqui eu não botei P0 e P1, a gente não sabe qual que é o ponto inicial, qual que é o ponto posterior. Na verdade, não faz diferença, mas vamos pegar esse aqui. Então, P0, o equilíbrio inicial, aqui não é o equilíbrio porque não tem oferta, mas o ponto inicial o preço era 60, as pessoas consumiam 90, o preço caiu, as pessoas consumiram mais, consumiram 180. Então, vamos usar a fórmula aqui para calcular essa elasticidade aqui, dessa curva. Então, é P1 menos P0, 30 menos 60, sobre 60. E a quantidade é Q1 menos Q0 sobre Q0, então 180 menos 90 sobre 90. Então, os números estão aqui, bem fácil, é só plugar os números. Resolve a fração de cima, a fração de baixo, deu 1 sobre menos 0,5, então aqui deu menos 2. A elasticidade dessa curva é menos 2. Então, menos 2. Geralmente, e aí eu já agora a gente quer saber como é que a gente interpreta isso. O que esse menos 2 fala para a gente? Essa demanda no gráfico aqui é sensível ou não é? A variações de preço. O que menos 2 me diz? Diz sim, com esse menos 2 a gente consegue saber. Então, a classificação está essa aqui. Ó. Bom, primeiro, a primeira coisa é, elasticidade de demanda é sempre negativa. Então, as pessoas têm um hábito, às vezes, de dizer, a elasticidade é 0,8, a elasticidade é 1,2. É muito esquisito. Você diz, mas para, como 0,8? Como 1,2? Elasticidade da demanda é negativa. É porque é tão óbvio que é negativo que às vezes a gente nem fala que a elasticidade é menos 0,8. Então,
Às vezes tem que tomar cuidado com isso. A elasticidade da demanda é sempre negativa, porque quando o preço sobe, a quantidade cai. O preço desce, a quantidade aumenta. Então, está aqui a classificação. Se a elasticidade de preço, se a elasticidade for maior do que 1 em módulo, ou seja, se ela for, na verdade, menor do que -1, se ela for -1, -1.1, -1.2, -2, -3, -4, até menos infinito, então a gente diz assim, é uma demanda elástica. Ela é sensível. Por que a gente diz isso? Porque quando ela é -1, é que o preço subiu 10% e a demanda caiu mais do que 10%. O preço subiu 10%, a demanda caiu 12%, a demanda caiu 15%, 20%, 30%. Então, ela é sensível, tá vendo? Quando o denominador dessa fórmula é maior do que o numerador, ela é maior do que 1 em módulo, ela é menor do que -1. Então, isso quer dizer que essa elasticidade que a gente calculou aqui, -2, ela é elástica, é bastante sensível. E a gente vê isso no gráfico. Repara que a demanda caiu um tanto assim, ó, olha só, no gráfico pelo menos. Na verdade, depende das unidades aqui, mas de qualquer jeito. Caiu um tanto aqui e a variação da quantidade foi muito grande. Essa distância aqui é bem grande em resposta a uma distância não tão grande. Então, bom, e se a elasticidade de preço for menor do que 1 em módulo, então ela é menos 0,9, menos 0,8, menos 0,5, a gente vai ver exemplos, menos 0,2. Aí, isso quer dizer que a curva de demanda é bastante inclinada, quer dizer que o preço variou muito, né? O denominador variou muito, mas a demanda variou pouco. O preço caiu 10% e a demanda aumentou menos do que 10%. Só 5%, só 3%. A gente vai ver exemplos gráficos daqui a pouco. E pode acontecer do preço subir 10% e a demanda cair exatamente 10%. É uma coincidência, né? Então, nesse caso, se for próximo de 1, na verdade de -1, a gente chama isso de elasticidade unitária. Então, vamos ver aqui. Vamos ver outro exemplo aqui. Tá, outro exemplo, então, o P0 caiu de 6 para 4. Então, no denominador aqui no preço foi P1 menos P0, 4 menos 6 divididos por 6. E a quantidade foi de 2, como o preço caiu, a quantidade aumentou, de 2 para 6. O preço final, 6 menos o inicial, dividido pelo inicial. Está aqui, na fórmula. Se você resolver isso aqui, dá -6. Aqui deu uma demanda extremamente elástica, extremamente sensível. Uma pequena variação de preços levou a uma grande variação de quantidade. Na vida real, eu vou mostrar umas elasticidades reais, calculadas. A gente calcula isso na prática, quando a gente quer saber o IBGE, a FGV, quando eles querem saber elasticidades, que é uma coisa importante para fazer política pública, eu vou dizer por que depois. Eles calculam, eles pegam dados reais. Eles vão para os supermercados, para as lojas, pegam todas as notas fiscais que eles têm nos computadores. Aí eles calculam, assim, dizem, eu tenho dados aqui dos últimos 5 anos das compras de feijão. E, às vezes, o preço estava alto, às vezes o preço estava baixo, teve variação de preço ao longo desses 5 anos, e cada vez que o preço variava, a quantidade variava. Aí eles têm técnicas econométricas, estatísticas, de calcular a elasticidade. Então, eu vou mostrar daqui a pouco vários produtos que a gente reconhece do dia a dia e vamos classificados pela elasticidade e vamos ver se bate com... E vamos se perguntar qual é a característica desses bens que fazem com que a sua demanda seja elástica ou inelástica. Então, mas -6, esses números que eu escolhi de botar nesse gráfico aqui são bem poucos reais. Raramente uma
elasticidade vai ficar menor do que menos 2, é muito raro. Geralmente ela está em torno de menos 1. Os bens elásticos um pouco mais perto do zero e os bens elásticos um pouco mais distantes do zero. Tá, então essa é uma demanda bem elástica. Acho que eu botei esse exemplo exagerado aqui para realçar a diferença. Então, repare, teve uma certa mudança de preço, o preço caiu, não, desculpa, o preço caiu, e a quantidade aumentou bastante. É elástico. Aqui, o preço vai aumentar uma certa quantidade, e você vê que não vai ter muito impacto na quantidade. O preço aumenta, aí aumentou 10%, repara assim, de 1 para 1,1 é 10%. Teve um aumento de 10%, mas a queda aqui da quantidade vai ser menor do que 10%. Para a gente saber, coloca os números na fórmula, né? Então, P1 e P0 aqui embaixo, Q1 e Q0 aqui em cima. Quando você resolve a equação, a fração, a elasticidade de preço da demanda deu menos 0,5. Então, nessa anterior deu menos 6, tá para esquerda do menos 1, e então é elástico, esquerda do menos 1, e a direita de menos 1, ou entre 0 e menos 1, uma demanda inelástica. Então, um jeito de guardar na sua cabeça, quando você bate o olho assim, você bate o olho, se a demanda for muito horizontal, isso quer dizer que é elástico, tende a ser elástico. Porque muito horizontal quer dizer que uma pequena variação de preços leva a grandes variações na quantidade. Se ela for muito vertical, que nem essa aqui, esse exemplo está bem vertical, o jeito que eu me lembro disso é I de inelástico, parece um I, é vertical. Então, uma variação de preço não tem um impacto muito grande na quantidade. Na verdade, isso que eu falei não é, você tem que ser cuidadoso, porque olhando o gráfico assim, eu posso mudar esse gráfico. Por exemplo, aqui está em reais, né? R$1,10. Passou de R$1 para... Se eu mudar esse gráfico aqui de reais, se eu multiplicar tudo por 100 e usar centavos em vez de reais, ou se eu mudar pela taxa do dólar ou qualquer coisa, na verdade não muda nada, mas a inclinação da curva vai mudar. É por isso que usa-se elasticidade. Ao transformar tudo em percentagens, a minha fórmula de elasticidade é uma percentagem em cima, dividido por uma percentagem embaixo, e aí não tem unidade. Então, elasticidade é uma magnitude sem elasticidades, então não depende de eu dizer a elasticidade é 0,5 em reais, em centavos, em dólar, em ienes, em alguma outra coisa. A elasticidade é só um número, é só uma magnitude. E o gráfico é sensível à unidade. Se eu mudar a quantidade de dúzias para dezenas, para unidades, para qualquer outra unidade, toneladas, o gráfico muda, mas, na verdade, o fenômeno é o mesmo. Então, essa regra de dedo que eu falei para vocês, tem que tomar cuidado. Geralmente, ela vale se você comparar entre as mesmas unidades. Fala assim, a curva de demanda é muito vertical, então é uma demanda inelástica. Ela é muito horizontal, então é elástica. Isso é verdade, mas tem que tomar cuidado com essa questão das unidades. E aqui uma demanda unitária. De novo, é uma coincidência muito grande que vai ser exatamente unitária, mas pode acontecer. O preço aumentou 10%, de R$1 para R$1,10, e a quantidade caiu de 120 unidades para 108. Esses 12% aqui, de 120 para 108, são exatamente 10% do valor inicial. Então, deu exatamente menos 1.
Então, é uma demanda unitária. O preço sobe 10%, a quantidade cai 10%. Tá bom, já volto para cá. Vamos ver essa tabela aqui primeiro, que eu acho que é quando você vê produtos reais como esses aqui, que daí você começa a entender melhor. Então, esse aqui, eu simplesmente achei isso aqui na Google, e se vocês pusessem na Google elasticidades, produtos, tabela, qualquer coisa assim, você vê vários outros. Então, na verdade, esse aqui é relativamente antigo, mas vamos lá. Ele tá listado aqui de mais inelástico para mais elástico. Então, vamos só ver quais são os bens inelásticos. Lembrando, ele é pouco sensível a preço. Sal. Uma viagem aérea no curto prazo. Então, vamos entender o que é isso no curto prazo. A gente vai ver que prazo, se você está tomando uma decisão de consumo no curto, no longo prazo, é diferente. Viagem aérea no curto prazo, por que está? Quer dizer o quê? Você acordou de manhã, não tinha planos nenhum, e de repente você resolveu que você tem que ir para o Rio de Janeiro. Você tem que ir para o Rio de Janeiro hoje. Aconteceu uma emergência, algum parente está com problema, ou te ofereceram um emprego, mas você tem que estar lá hoje. Então, repara que, se você já tentou fazer isso, você sabe que as aerolíneas vão cobrar muito de você. Uma passagem que, se você tivesse comprado com um mês de antecedência, se teria sido R$200, agora está custando R$2.000. Eles fazem isso justamente porque eles sabem que a sua elasticidade de demanda, a sua demanda, tem uma elasticidade diferente. Então, uma viagem de curto prazo significa que você está pouco sensível a preço. Eles podem aumentar o preço, você vai comprar de qualquer jeito. Então, bom, mesma coisa com gasolina. Gasolina no curto prazo, o seu tanque está vazio, você tem que botar gasolina. Gasolina no longo prazo, o jeito de pensar é assim, você tem um carro e... Hoje tem carros flex, mas antigamente tinha os carros ou a álcool ou a gasolina. Então, na hora que você comprava o carro que você vai ficar com ele por 10 anos, você tem que já escolher. Então, talvez você está dirigindo um carro a gasolina e você está reclamando muito do preço, o preço está alto, mas você é obrigado a pôr. Então, no curto prazo, você é inelástico, sua demanda é inelástica, você não é sensível ao preço. Você tem que botar, não tem jeito. Mas no longo prazo, uma vez, chegou a hora de trocar do meu carro. Agora eu vou... Então, no longo prazo, você vai trocar seu carro. Agora eu vou trocar por um carro de álcool. Ou agora eu vou passar a usar só Uber, ou alguma coisa assim. Então, no longo prazo, tipicamente, você é menos elástico, você é menos sensível no longo prazo, que no longo prazo você tem tempo para planejar, para mudar de ideia. Repara aqui embaixo, viagens aéreas de longo prazo. Então, viagens aéreas de longo prazo é o mesmo produto que o outro. Eu vou para o Rio de Janeiro, só que agora eu vou para o Rio de Janeiro no Natal de 2022, daqui a 10 meses. Então, eu tenho tempo de pesquisar, de olhar com cuidado, os preços já estão mais baratos, porque tem muita antecedência. Então, no longo prazo, você é sensível a preço. Você está pesquisando, você está evitando de comprar os mais caros, e você pode. Então, prazo é uma coisa. Café é inelástico. Se subir o preço do café, você vai... E fumo também. Então, o que isso quer dizer? Ser inelástico. Por que esses dois? Provavelmente por questão de vício, né? Os dois são narcóticos, de certa forma. Você toma café, você fica viciado, você não, de certa forma, não tem a escolha de não tomar. Fumo também, drogas também. Então, a característica de algo, você você é pouco sensível a preço, né? Tá menor do que um. Repara aqui que é aquilo que eu falei, devia ter um sinalzinho de negativo em cada um desses. A elasticidade de demanda é sempre negativa. Mas essa tabela, por exemplo, que eu achei na internet, não botou, porque achou que é tão óbvio. Tá. Bom, e assim por diante, vários outros. Vamos chegar até aqui, onde chega entre cinema e ostras em casa em vez de ostras no restaurante, é aqui que passa de inelástico para elástico.
Então, aqui repara que são bens. Qual que é a característica? Uma delas são bens que você... Um pouco são bens que você não realmente precisa deles imediatamente. Ou você não precisa de tomates frescos. Ou uma televisão, você tem tempo para comprar a televisão, esperar as promoções, esperar... Ano de Copa vende muita televisão. Vamos esperar ano que vem para trocar a televisão, porque tem ano de Copa, vai ter promoções. Ostras, ninguém precisa comer ostras em casa. Se as ostras estiverem muito caras, você compra outra coisa. Se as ostras estiverem muito baratas, você compra. Então, você é sensível a preço. Então, esses são exemplos. Depois, acho que vou ter outros exemplos. Mais importante do que só olhar os exemplos, a gente quer se perguntar, mas o que é? Eu já fiz isso um pouco olhando essa tabela, mas quais são as características que fazem a demanda ser mais elástica ou menos elástica? Para qualquer pessoa, repara que a minha elasticidade de preço de tomates é diferente da sua. A minha elasticidade de preço de café é diferente da sua. Todo mundo tem demanda diferente, não tem problema nenhum. Quando a gente fala assim, a elasticidade de preço de tomate é tanto, de café é tanto, a gente está se referindo ao mercado, que lembra, é a soma das demandas de todo mundo. Então, tem uma elasticidade de demanda do mercado, da demanda de mercado. Então, deixa eu botar esse slide aqui. Esse slide aqui é muito importante. Eu acho que esse, se for ter uma pergunta sobre elasticidades, vai ter alguma coisa a ver com isso aqui. Quais são as características do bem, os fatores que influenciam a elasticidade de preço da demanda? Então, são 4. Na verdade, são todos o mesmo. Se você for realmente pensar bem, no final, vamos tentar fazer isso pensar bem. E se eu tiver que escolher um, é esse primeiro aqui. Esse primeiro é o quê? Esses 3 seguintes são variações em termos desse primeiro. Então, o que afeta a elasticidade é a disponibilidade de substitutos próximos. Então, eu vou comprar um bem, eu vou na loja, eu entro no site, eu olho, acho bem, olho o preço, e se eu achar que o preço está muito alto, está mais do que eu esperava, quantos substitutos eu tenho? Se eu tiver muitos substitutos, eu olhei o preço e disse, está muito caro, não vou comprar isso aqui, vou comprar esse outro. Então, eu tenho substitutos, então eu sou sensível a preços. A minha elasticidade é alta. Eu tenho substitutos. Né? Eu vou cortar o cabelo, entro no barbeiro, daí ele fala, o preço acho que está muito caro, mas tem 3 outras barberias ao lado. Atravessando a rua tem outras 3. Então, eu sou sensível a preço. É fácil para mim achar um substituto. Não vou cortar aqui, vou cortar ali. Se, pelo contrário, é alguma coisa que eu tenho poucos substitutos, aí eu olho o preço, eu acho ruim, eu resmungo, eu xingo, mas eu não tenho substitutos, e especialmente se eu tenho que... Um substituto que existe muito importante é simplesmente não consumir. Né? Então não vou comprar. Está muito caro, não vou comprar. E pronto, não preciso disso. Mas outros produtos você precisa. Você chega, resmunga, xinga, mas aí você diz assim, não tem jeito, eu tenho que comprar. Não tem substitutos e eu tenho que comprar. Não comprar não é um substituto. Quer ver um exemplo disso? Você tem um remédio que você precisa, um remédio muito importante, você tem algum problema de saúde, você precisa e o preço subiu muito. E não tem nenhum outro remédio que resolve aquilo ali, nem de perto. Então, se você não tomar, vai ser muito ruim para você, você não tem outro substituto, então você vai ter que comprar. Então, você é inelástico. Talvez você compre um pouquinho menos, né? Talvez, você, em vez de tomar todo dia, você vai tomar cada outro dia, alguma coisa assim. Então, a sua necessidade não é absoluta, mas mesmo assim você é insensível. Você vai ter que comprar alguma quantidade, vai ter que comprar. Então, a existência de substitutos é o melhor jeito de pensar sobre a elasticidade. É isso que ela está medindo. Né? É diretamente ligado à sensibilidade da demanda. Porque se você tem substitutos, você pode ser muito sensível. Qualquer aumentozinho de preço, eu já vou pegar o bem substituto. Eu acho um bom exemplo disso assim, se você bebe refrigerante, né? Refrigerante, tem o seu refrigerante favorito, mas se ele subiu de preço,
Tem outro refrigerante muito parecido, às vezes o mesmo refrigerante laranjado tem 5 marcas diferentes. E mesmo se todas as 5 subirem, daí tem Guaranás, tem Coca-Colas, tem coisas de limão, tem vários outros. Então, um refrigerante geralmente tem muitos substitutos. Então, ele é um bem elástico. A demanda por ele é elástica. Segunda característica. Tem alguns bens que são um pedaço grande do seu orçamento. Então, você tem seu orçamento, 100% da sua renda. Todo mundo é assim, o orçamento familiar varia, mas geralmente é assim. Você gasta, dependendo da sua renda, mas digamos assim, você gasta 30% do seu orçamento com comida, 20% com habitação, aluguel, essas coisas, 10% com transporte, tanto por cento com educação, lazer, etc. Então, se um bem específico é uma parte muito grande do seu orçamento, então você é muito sensível a preço. É melhor você, em vez de comprar logo, vai pesquisar, olha bem, procura promoção, espera um pouquinho mais, conheça o mercado. Você é sensível a preço, porque ele é, digamos, 20% do seu orçamento. Se você pagar um pouquinho mais, vai realmente fazer uma diferença, vai ter que deixar de consumir outras coisas. Outros bens são um pedaço muito pequeno do orçamento. Então, um exemplo que está aí é sal. Sal, tipicamente, é a coisa que todo mundo tem que comprar, mas é um pedaço tão pequeno do seu orçamento, um saco daqueles de 1 quilo de sal dura 6 meses ali na sua casa, restaurantes, lanchonetes tem sal de graça que você pode pegar, etc. Então, muita gente, quando você vai comprar sal, você está assim no supermercado, mas está precisando de sal, aí você abre, já reparou que o sal geralmente fica na prateleira de baixo, fica lá embaixo, aí muitas vezes as pessoas nem olham o preço, pega o sal. Mesmo que tiver o dobro do preço que eu normalmente pago, é um pedaço tão pequeno, não vou olhar. Ou talvez um jeito melhor de pensar assim, diz assim, se já fez as suas compras em um supermercado, aí você repara que o sal está mais caro, está 20% mais caro do que normalmente, e você sabe que no outro supermercado, lá do outro lado da cidade, tem sal mais barato, ou está tendo uma promoção do sal. Aí você diz, então eu vou deixar tudo aqui e vou comprar lá. Não, deixa para lá, sal é um pedaço tão pequeno, não vai fazer diferença. Então, sal é um produto inelástico. Você não é sensível ao preço do sal. Claro que se o sal estiver custando R$1.000 o quilo, aí você vai ser elástico. Mas naquela faixa de preço que o sal vai ter, desde realista, realisticamente, de um sal barato para um sal caro, a diferença é tão pouca, faz tão pouca diferença que você não liga para ele, você é inelástico, você não é sensível ao preço. Então, essa é uma característica. E repara que isso tem a ver com substitutibilidade. Você poderia substituir o sal por outra coisa, ou simplesmente não consumir, mas não é importante para você. A terceira característica, eu já falei aqui, é aquela ideia de horizonte de tempo, uma viagem, você tem que viajar hoje, você está resignado que vai pagar mais caro, você é inelástico, você tem que ir hoje, não interessa o preço, você tem que ir. Então, você é inelástico, você é pouco sensível, ou no longo prazo. E diferentes pessoas são assim também. Geralmente, um homem de negócio, uma mulher de negócio, que viaja muito, que está sempre viajando. Eu não sei se você reparou que sexta-feira, se você for tentar viajar sexta-feira à tarde, tenta ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para algum lugar, sexta-feira à tarde, Brasília, São Paulo. É incrivelmente caro. É uma faixa de voos muito caros, porque esse é um período em que o homem de negócios, a mulher de negócios, o político, a política, que estava em Brasília, mas mora em São Paulo, vai voltar. E todo mundo quer voltar para passar o fim de semana com a família, já começar sexta-feira com a família. Então, e como não são eles que pagam a passagem deles, é a empresa, é o governo, então eles são insensíveis a preço. Então, você vai nesses voos, quem está voando nesses voos, nesses horários, são as demandas inelásticas. As pessoas cujas empresas estão pagando, as pessoas que têm mais renda, as pessoas que viajam sempre. E se você for um voo, esses voos que tem de madrugada, nesses horários bem ruins, domingo, às 4 da manhã, alguma coisa assim,
quem está voando lá são as demandas elásticas, são as pessoas que são sensíveis a preços, então preferem pegar esses horários, eles pesquisaram e compraram com antecedência e preferem esse incômodo de ter que ir cedo do que pagar mais caro. Então, o horizonte de tempo é isso. E a última é definição do mercado, porque tem muitos jeitos de você definir o mercado. Por exemplo, eu posso dizer assim, qual que é a elasticidade de demanda do mercado de bebidas? Então, bebidas é muito geral, inclui desde água, cerveja, refrigerante, chás, seja o que for, é bem geral. Então, eu posso calcular a elasticidade de demanda de bebidas. Ou eu posso dizer, não, eu quero a elasticidade de demanda só de refrigerantes. Então, refrigerante já é um subconjunto de bebidas. Ou eu posso falar de refrigerante colas, já é um subconjunto de refrigerante. Ou qual que é a elasticidade de preço de refrigerantes colas sem açúcar, já é um outro. Então, o mais detalhado que fica, o menos substitutos que tem. Se eu falar bebidas, então eu posso mudar de água para chá, para refrigerante, para cerveja, para kombucha, seja lá o que for. Então, tem muitos substitutos. Se eu falar assim, qual que é a elasticidade de demanda de guaranás? Zero. Guaraná sem açúcar. Então, só tem os 3 ou 4. Então, lá você não tem tantos substitutos. Então, essa demanda é mais inelástica. Então, você olha essas coisas e vê que faz sentido. O sal, ele é inelástico, né? Tá menor do que 1 em modo. E ele é inelástico, então, por quê? Provavelmente porque é um pedaço pequeno do orçamento. O café é inelástico, por quê? Porque tem poucos substitutos. Tem chá, é o substituto para café, e porque ele é meio que um narcótico. Alguém está viciado em alguma coisa, tem poucos substitutos, por definição. Um táxi é inelástico. Provavelmente, se você olhasse o horário do dia, ou se está chovendo ou não está chovendo, se fizesse calcular a demanda por táxi quando está chovendo ou quando não está chovendo, provavelmente seria diferente, né? Quando está chovendo, você tem menos opções, menos substitutos. Então, você está disposto a pagar mais. Então, é mais inelástico. Tanto que o Uber tem aquela tarifa dinâmica deles, é isso, né? Se chove, a tarifa dinâmica aumenta. As pessoas têm menos opções. Tem gente que iria a pé. Aqui em Brasília é difícil, porque não dá para... Mas pensa um lugar como Manhattan, Nova York, onde tudo mais ou menos perto. Então, chove, sobe a tarifa do táxi, sobe a tarifa do Uber, porque sabem que a demanda se tornou mais inelástica naquele ponto. Ok. Então, deixa eu dar um exemplo da vida real aqui. Isso aqui eu peguei da revista Economist, que é uma revista muito boa de economia, que não é revista de economia, de conjuntura, do dia a dia, que nem a Veja, isto é, mas um pouquinho mais voltada para questões econômicas, e ela é sempre muito bem escrita. Então, aqui a ideia, eles fizeram um artigo sobre o que eles chamam de imposto de pecado. Não sei se eu não me lembro agora se eu botei esse exemplo lá naquela primeira aula que eu dei. Talvez sim, mas vamos ver agora que a gente já viu elasticidade, dá para, mesmo se eu botei lá, aqui a gente vê, vale a pena ver de novo e no contexto de elasticidade. Então, o que eles estão chamando de pecado? Eles estão botando entre aspas, porque não é um pecado religioso no sentido disso, mas assim, são coisas que a gente sabe que faz mal, e então seria melhor não fazer. Então, cigarro, açúcar, né, refrigerante, açúcar e álcool. Então, 3 coisas que fazem mal, isso a gente sabe. E a ideia seria assim, e se então o governo, será que uma política pública boa para o governo não seria, vamos aumentar o imposto sobre cigarros, sobre refrigerante, sobre álcool. E eles fazem isso, o imposto nessas coisas no Brasil é muito alto, especialmente cigarro e bebida, e vários países puseram em refrigerantes também. E a ideia é que tem um duplo bônus, que se chama, um duplo dividendo para o governo, para a sociedade. O primeiro dividendo é que você arrecada dinheiro,
Então, supostamente, com esses impostos mais altos, o governo está arrecadando mais, e aí ele pode oferecer serviços públicos, educação, saúde e segurança. Então, esse é um dividendo para a sociedade de aumentar os impostos sobre esses bens. E o outro seria que esses preços mais altos iriam desestimular o consumo desses produtos nocivos. E isso faria bem para a sociedade. A gente vai ver, reduzir os custos para a sociedade. Desde os custos individuais, é meio paternalista, assim, o governo sabe o que é melhor para você do que você mesmo sabe. Tem um pouco disso. Mas é melhor para a sociedade, porque pessoas que fumam ou bebem impõem custos nas sociedades, desde do uso do sistema público de saúde pública, ou quem fuma gera incêndios, ou gera doença nos outros, quem bebe briga e quebra coisa, etc. Então, tá, vamos... Então, a pergunta é essa. Vamos botar um imposto sobre esses bens, aí um economista rapidamente aparece e diz assim, ou alguém que estudou em toda essa economia diz, não necessariamente é o caso que botar um imposto vai aumentar a arrecadação ou vai reduzir o consumo, porque os bens têm elasticidade diferente. Tem bens que são inelásticos, eles não são sensíveis a preço. Então, bem inelástico, essa estratégia de botar um aumento de imposto não ia funcionar tão bem. Não ia reduzir, não ia arrecadar muito e não ia reduzir muito o consumo e iria distorcer os mercados, provavelmente. Então, mas a questão é, esses bens, álcool, tabaco e açúcar, estão incluídos aí? A Dinamarca chegou uma época, eles fizeram isso com manteiga, uma época que achava-se que manteiga levava ataque de corações, gordura levava ataque de corações. A evidência médica já mudou totalmente, ninguém mais acredita muito em colesterol, essas coisas, mas 5 anos atrás ainda colesterol era tido como um grande vilão. Na verdade, isso era inventado pela indústria farmacêutica para vender remédios de colesterol, que era o principal remédio que eles vendiam. Aí, uma vez que morreram os patentes desses remédios, e eles podem ser produzidos livremente, as indústrias farmacêuticas pararam de espalhar esse medo e colesterol hoje não é o grande vilão que era. Então, a questão é... Então, primeira coisa, vamos ver. Vamos olhar... É parecido com a nossa lista que a gente viu nos slides anteriores. As elasticidades de vários bens e ver aonde que estão os bens de pecado aqui. Então, você vê que a revista Economist é muito cuidadosa, eles puseram num gráfico na direção negativa, está para a esquerda do zero. É aquilo que eu falei. Muita gente não é cuidadosa, mas a Economist é cuidadosa. Então, viagem a longo prazo, altamente elástico, que nem a gente viu. Você tem meses para planejar, então você é sensível a preço nesse momento. Idas para restaurante. Repara que o -1 está aqui, né? O -1 está aqui, a linha do -1. Então, se tiver para a esquerda do -1, é elástico. Restaurantes são elásticos, você não precisa ir para restaurantes. Se o restaurante aumenta muito de preço, você deixa de ir. Cinema é quase que elasticidade unitária, né? Filmes, quase que elasticidade. E aqui começa, aqui já tem refrigerante. Refrigerante é inelástico, está menor do que 1, mas não muito. Então, botar um imposto, aumentar o imposto sobre refrigerante, não iria funcionar tão bem. Álcool, um pouquinho mais, então álcool, mas não tanto, né? Está mais ou menos menos 0,6, menos 0,7. Já fumo sim. Fumo está menos 0,5, então um imposto grande sobre fumo iria funcionar. Vai ver que fumo tem menos substitutos ainda. Quem fuma paga qualquer coisa. E, de fato, o governo, sabendo disso, o imposto já está alto. Na verdade, já aumentaram décadas atrás. Então, essa é a primeira coisa. Aqui tem um outro fato interessante, um outro teste interessante que esperam dos dados. Aqui eles pegaram só bebidas. Isso aqui mostra que pessoas diferentes podem ter elasticidades diferentes. Então, tem pessoas que bebem... quantos drinks você bebe em uma semana? Então, menos de 7. Menos de 7 é um por dia.
mais ou menos, né? Então, é aquele cara, é sua avó que toma um cálice de vinho com todo o almoço, e só isso, não toma mais nada. Então, provavelmente até saudável e tudo. Repara que esse tipo de pessoa é altamente elástico. Se subir o preço da bebida, a pessoa, se o preço subir 10%, aqui está em 2%, então a pessoa reduz 20% o consumo de bebida. E aí tem as várias, quem bebe de 7 a 14, de 14 a 21, quem bebe mais do que 35, quem bebe mais do que 5 drinks por dia. Então, o drink seria, né, uma cerveja, um cálice de vinho, uma dose de destilado. Então, esse aqui é aquele seu cunhado beberrão, aquele seu amigo beberrão que bebe mais do que... Desculpa se eu falei cunhado, eu não conheço cunhado de ninguém, então eu não insultei ninguém. Para ser engraçado, todo mundo tem alguém na família que é o cara que bebe. Então, aquele seu amigo beberrão, a sua amiga beberrona que bebe mais do que 5 por dia. Repara que essa pessoa é inelástica. Os outros todos são... Esses dois são até inelásticos, mas é quase que elasticidade unitária, mas quem bebe muito é insensível ao preço. O preço sobe, mas a pessoa continua bebendo. Então, a elasticidade varia de pessoa a pessoa. E quando a gente fala elasticidade do mercado, a gente está agregando essas pessoas todas. E aí, o que esse estudo fez um negócio interessante, ele pergunta assim, qual que é o custo para o governo, nesse caso o governo da Inglaterra, qual que é o custo durante um ano do fato de existir esses vícios? Do fato de existir o vício de bebida na Inglaterra, em inglês, bebe bem, de fumo na Inglaterra e de açúcar, o vício de tomar refrigerante adoçados e outras formas de açúcar. Então, tem os três aqui nas 3 cores diferentes. Então, a ideia aqui é o fato de existir impõe custos na sociedade, vários tipos de custos. Vamos ver os vários tipos de custos e aí juntar, e às vezes pode ser benefícios, e vamos juntar os custos e benefícios e ver se um governo só interessado em orçamento, não interessado necessariamente em melhorar ou piorar a vida das pessoas, ele só está interessado em fechar as contas. Nenhum governo é totalmente assim, mas eles ligam bastante para isso. O que é bom para esse governo ou é ruim o fato de existirem vícios? Ele quer aumentar impostos ou não? Então, o primeiro custo que os vícios impõem na sociedade é no sistema de saúde. Então, as pessoas fumam, ficam com doenças e vão usar o sistema de saúde, e a sociedade inteira vai ter que pagar por isso. Álcool também e obesidade também. Então, tem esses custos. Então, isso é ruim para a sociedade, quer dizer que esses pecados são ruins. Além disso, tem outros custos. Digamos que quem bebe bate carro, quem faz briga e faz bobagem, quem fuma sem querer gera incêndios. Obesidade não tem nada aqui, então. Então, tem os custos de saúde e os outros custos para o governo. Mas aí o engraçado é que tem 2 benefícios para o governo da existência desses vícios. E esse aqui é bem cínico, se você for pensar. Um é que, se as pessoas fumam, e eles não têm dados para álcool, embora provavelmente seja positivo também, e se as pessoas são mais obesas do que deveriam ser, elas morrem mais cedo. Né? Fumar tem uma série de doenças que gera, obesidade também gera uma série de doenças, então essas pessoas morrem mais cedo. E elas morrendo mais cedo economiza dinheiro para o governo, no sentido de previdência. Se a pessoa viver mais 20 anos, está lá recebendo dinheiro da previdência por 20 anos, se morreu mais cedo, o governo economiza aquilo. E de uso dos serviços públicos, como sistema de saúde. Então é bem cínico isso, é duro, é meio insensível, né? Mas aqui a contabilidade que a gente está querendo fazer é essa, sem considerações humanísticas. Assim. E a outra é impostos. O governo ganha muito dinheiro em cima de cobrar imposto desse pessoal inelástico aqui. Se eles fossem elásticos, se essas demandas fossem elásticas de álcool e fumo, aí cairia, o governo não iria arrecadar, iria aumentar os impostos, as pessoas iam fugir para os bens substitutos e o governo não iria arrecadar.
Mas o fato do governo arrecadar é um indicativo, como a gente viu, de que esses bens são elásticos. Então, se a gente juntar tudo isso aqui, o fato de existir fumo na Inglaterra em um ano acaba gerando... É bom para o orçamento americano não, inglês, é bom para ele, em termos orçamentários. É ruim porque está morrendo gente, tem sofrimento humano. Eu não quero que alguém diga, o professor é tão insensível, ele não liga, ele quer que todo mundo morra para economizar dinheiro para o governo. Não, isso aqui é só um exercício de contabilidade para ilustrar a ideia de elasticidade. Eu prefiro que ninguém morra. Então, mas para o orçamento do governo é bom. Os benefícios, as entradas são maiores do que as saídas de recursos. Álcool também, menos, mas obesidade não. Obesidade gera mais custo, entendendo para a gente isso aqui de uso do sistema hospitalar, ataque de coração, esse tipo de coisa. E é porque eles não têm dados de imposto. Não existe tanto imposto sobre açúcar como tem imposto sobre álcool e fumo. Tá, então esses são exemplos só para botar num contexto. Tá, vamos só alguns detalhes aqui. Então, como é que... O que eu quero argumentar agora assim, é que, como a gente viu nesse exemplo, para o governo fazer política pública, ou para uma firma, ou até para você no seu dia a dia, é muito importante você saber as elasticidades dos bens. Então, um exemplo disso é... Pensa assim, o supermercado. O supermercado, ele gostaria de fazer o seguinte. Ele sabe que cada pessoa que está entrando no supermercado tem elasticidades diferentes. Então, ele gostaria de fazer assim, se entra alguém que tem bastante dinheiro, tem um orçamento largo, tem pouco tempo, não quer ficar pesquisando o preço. Eu tenho 5 minutos para comprar esse produto, vou sair, não vou nem olhar os preços, e não tem tempo, eu estou curto prazo. Aí o supermercado gostaria de dizer, então, está aqui a sua tabela de preços. E daria uma tabela de preços para essa pessoa bem alta. Né? Outra pessoa chega lá, então, suponha assim, um aposentado, tem calma, já pesquisou preços, se tiver muito caro aqui, está disposto a andar até a outra quadra lá e no outro supermercado. E o supermercado sabe, então essa pessoa aqui é elástica, ela é sensível a preço. Então, vou dar para ela uma tabela diferente, com preços mais baixos. Você não pode fazer isso. O supermercado não pode discriminar preços diretamente assim individualmente, pela cara da pessoa, pela idade, pela raça, pelo gênero da pessoa. É contra a lei fazer isso, o governo discriminar preços. Mas eles acham outros jeitos de discriminar indiretamente. Porque se o governo fizer, o supermercado fizer isso, a loja fizer isso, o lucro fica muito maior. Você consegue cobrar o máximo que cada indivíduo estaria disposto a pagar, ou é muito melhor. E se você põe um preço só, você está cobrando da pessoa que realmente está disposta a pagar muito, está cobrando bem menos do que aquela pessoa estaria disposta a pagar. Então, um jeito que supermercados acham de fazer isso é com cupons. Então, aqui no Brasil não é bem... Existe muito isso. O jeito que faz no Brasil é o seguinte, você para num semáforo, aí vem alguém te dá um papelzinho e diz assim, ó, lá no Extra, da Zanotti, o óleo de soja está bem barato, e etc. O shampoo está barato. E eles fazem assim. Nos Estados Unidos é um pouquinho mais direto. Assim, nos jornais, quando circulava jornais, especialmente domingo, o jornal vinha grossão, vinha um monte de cupons. Assim. Então, a margarina no tal supermercado, se você levar esse cupom, então as pessoas recortavam o cupom e faziam uma pilha de cupons, e então, a margarina está 30 centavos mais barata se você apresentar esse cupom. Então, eles faziam isso, e o jeito que isso funciona, o propósito disso é que uma pessoa inelástica, uma pessoa que tem pouco tempo, está ocupada, não tem tempo para esse tipo de coisa, não vai ficar ali cortando o cupom, não vai ficar lá no caixa, cadê o cupom do açúcar granulado? Está aqui. Cadê o cupom da margarina? Está aqui, sabe, tomando tempo. A pessoa inelástica está com pressa,
prefere pagar mais. Eu pago mais. Então, a pessoa inelástica não vai usar os cupons. A pessoa elástica vai usar os cupons. E com isso você consegue discriminar. O efeito final disso é que o supermercado está cobrando preços diferentes das pessoas, só que não é assim, não é explícito assim, você vai pagar mais. Assim, qualquer um está livre de usar os cupons se quiser. Então, esse é um jeito. As empresas aéreas fazem isso o tempo todo, como eu falei, mas elas também não podem dizer, olha, fulaninho vai pagar 30% a mais do que fulaninho, porque a gente sabe que ele não pode fazer assim, mas você pode fazer assim. Se você quiser viajar sexta-feira à tarde, é caro, os preços estão mais altos. Se você comprar com 5 meses de antecedência, é mais barato. Então, fazendo dessa forma, quando você está no avião, se você sair se perguntando para cada pessoa quanto que eles pagaram, essencialmente o mesmo produto, vai voar de Brasília para São Paulo, o mesmo produto, a mesma barra de cereal que eles vão dar para você, e, no entanto, tem gente que pagou preços radicalmente diferentes. Uma outra aplicação disso para o governo, como a gente viu, taxação ótima. O governo gostaria de fazer o seguinte, dizer assim, eu quero cobrar impostos, eu preciso cobrar impostos das pessoas, dos produtos, tem outros impostos também, mas o imposto sobre os produtos, mas eu não quero distorcer os mercados. Um dilema para o governo é que se o governo põe um imposto em cima de um produto, o produto fica mais caro, isso distorce, isso é ruim para os consumidores. Então, suponha que o governo tenha assim, eu preciso de R$1 bilhão para fazer um tal programa, eu preciso de R$1 bilhão, mais do que está no orçamento. Então, eu preciso desse R$1 bilhão. Então, vamos aumentar os impostos. Aí todo mundo concorda lá no governo, diz, tá bom, vamos fazer isso. A gente não queria fazer isso, mas vamos fazer isso porque precisamos desse dinheiro para o programa. Mas aí alguém fala assim, mas tá bom, mas quais produtos a gente vai aumentar os preços? A gente vai botar os impostos em quais produtos? Tem uma infinidade de combinações. Vamos botar só nas viagens, ou só na gasolina, ou só na manteiga. O governo gostaria de fazer da forma que fosse menos sentido possível. Ninguém gosta de pagar imposto, as pessoas reclamam. Então, vamos achar, o governo tem que pensar assim, vamos achar os bens inelásticos. Se a gente puser o imposto nos bens elásticos, as pessoas vão fugir para os substitutos, ou não vão consumir, vão resmungar, vão criticar o governo, vão não votar no governo, e ainda nós não vamos conseguir arrecadar tanto quanto a gente precisa. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso. Vamos fazer uma taxação ótima. Ótima quer dizer eficiente, de otimalidade, a mais eficiente possível. Ou seja, vamos arrecadar aquele mesmo bilhão, gerando menos distorção, o mesmo ressentimento das pessoas. E o jeito de fazer isso é olhando as elasticidades, tendo uma noção muito bem clara de quais bens são mais elásticos, em que mercados, em que locais, para que tipo de pessoa, e você taxar daquela forma. Tá. Aqui eu quero falar um negócio, isso aqui não é importante, é um pouquinho complicado, eu vou falar isso só em 1 minuto, isso não cai em provas, quero falar isso porque de repente alguém está ali se perguntando, principalmente alguém que pensou mais matematicamente sobre a definição de elasticidade, mas peraí, tem uma coisa que não está muito certa aqui. Então, se isso aqui não faz muito sentido para você, simplesmente esqueça, isso não é importante nesse momento, isso é bem avançado, mas você diria assim, se eu calcular a elasticidade em um ponto da curva, assim, para qualquer ponto da curva, o ponto 0 e o ponto 1, e eu calculo aqui, ou se eu calculo aqui no meio da curva, ou se eu calculo aqui embaixo, não vai dar a mesma coisa. A inclinação da curva é igual, mas quando você calcula a forma da elasticidade, não dá a mesma elasticidade em cada lugar. E isso é verdade. Isso tem a ver que, de fato, a elasticidade é diferente se o mercado tem pouco ou se tem uma quantidade média ou se tem muito. E na verdade, quando a gente usa isso na vida real, a gente quer se limitar àquela faixa de preço e quantidade que corresponde à realidade, né? Cada mercado tem, assim, o mercado de automóveis no Brasil é assim, vende-se mais ou menos 1 milhão de automóveis por ano.
Às vezes tem menos, se o preço é mais alto, 900 mil, às vezes tem 1.100.000, mas nunca vai ser o caso que vai vender 5 milhões de automóveis em um ano. Então, tem uma faixa realista e a gente se concentra naquela faixa realista. Tá, então é só isso que eu vou falar. Não se preocupe se isso pareceu confuso para você. Vamos pensar assim, existe uma elasticidade só para uma curva de demanda. Só 2 detalhes, eu vou parar daqui a pouco, já está dando quase 1h20, não quero passar mais que isso, a gente continua na próxima aula. Só é que eu falei assim, uma curva de demanda inelástica, ela é bastante vertical. A curva de demanda elástica é bastante horizontal. Aí você diz assim, poxa, mas deixa eu levar para o limite. E se a curva de demanda for perfeitamente inelástica, se ela for exatamente horizontal? É possível matematicamente isso, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o preço variar, qualquer que seja a variação de preço, quer seja pequena, ou se o preço variar de R$1 para R$1 milhão, uma coisa irreal, assim, nenhum bem estaria custando R$1 um dia e R$1 milhão do outro, R$100 de 1 para 100. Mas com essa demanda inelástica, você sempre vai querer comprar a mesma quantidade. Você é absolutamente insensível ao preço. Você vai comprar aquela quantidade e só aquela quantidade que é o preço suba, quer caia. Então, não tem nenhum bem que é exatamente assim, né? Mesmo porque a gente tem orçamentos que impedem a gente. Mas tem demandas bem inelásticas. Elas são negativamente inclinadas, mas são bastante verticais. Uma demanda perfeitamente elástica é uma demanda que, se o preço cair 1 centavo, que é o menos que pode cair em termos de dinheiro, mas na verdade, que nem a gasolina, né? A gasolina custa R$6,99999999, às vezes eles fazem isso. Então, o preço cai 0,0001 milésimo de centavo, a quantidade ia passar para infinito. Em um momento está consumindo 1 unidade, o preço cai minimamente e a sua demanda, já que caiu, vai aumentar, mas ela aumenta para infinito. Então, de novo, é um extremo, nenhum bem tem essa demanda tão elástica, mas tem bens bastante elásticos, né? Bens que, se o preço cair 1 centavo, a quantidade demandada cai bastante. São bens com substitutos, substitutos bem próximos, então, para que comprar esse bem se tem o outro, que é muito mais barato? Tá, e só para acabar, vamos ver assim, supõe um exemplo de como é que se usaria isso aqui. Vamos olhar a receita total. Para ficar no contexto, pensa assim, você vai dar uma festa na sua formatura, vocês organizam festas, aí vocês pensam assim, a gente quer ganhar o máximo de dinheiro possível para fazer nossa festa de formatura, a gente precisa dessa receita. Então, vamos dar a festa e o preço é o preço do ingresso. E aí a quantidade são o número de pessoas que forem. Então, dependendo, aqui está um exemplo, se o preço for digamos assim, R$200, aí vai aparecer 30 pessoas para a sua festa. Então, isso aqui é a sua previsão. Aí vocês estão assim pensando, alguém diz, poxa, mas R$30, ou 30 pessoas, vamos aumentar o preço, vamos aumentar o ingresso, porque a gente precisa de mais dinheiro do que isso para a nossa formatura. Então, vamos aumentar de 2 para 3. E aí, cada pessoa que vier, a gente vai, ou de 200 para 300, suponho que tenha notas de 100. Cada pessoa que vier, a gente vai ganhar R$100 a mais. Mas aí alguém que estuda economia diz, não, mas peraí, você não sabe, depende das elasticidades. Depende das elasticidades. Isso é uma boa coisa para falar quando alguém fala para você esse tipo de coisa. Vamos aumentar o preço, reduzir o preço, aumentar o imposto, fazer isso, aquilo. Coça o queixo assim e fala, depende das elasticidades. Então, nesse caso aqui, vamos ver. Essa aqui é uma demanda inelástica, as pessoas são insensíveis a preço. Então, o preço aumentou de 2 para 3, a gente sabe que vai cair, tem algumas pessoas que vão não vir, mas só 5 pessoas, porque a demanda é inelástica. Supõe que essa festa seja
uma festa muito boa, ela tem uma reputação, então as pessoas estão dispostas a pagar mais por ela. Então, mas o que aconteceu com a receita? Bom, vamos ver, quando o preço era 2, quando era 200, né, 2 vezes 30, a receita era 60. Quando a gente aumentou o preço, caiu a demanda, mas o efeito do preço foi maior do que o efeito da queda da demanda, de 60 para 75. Foi um bom negócio. Essencialmente são esses retângulos aqui, né? Esse era o retângulo quando o preço era 2, esse é azul aqui, e esse é o retângulo aqui, é preço vezes quantidade é a receita. 25 vezes 3, e a área desse aqui, olhando assim não dá para ver, mas a matemática mostra para a gente que a área desse aqui é maior do que esse. Então, nesse caso, foi um bom... porque essa festa tem uma demanda inelástica, foi bom aumentar o preço. Quem tem que fazer muito isso quando fazem jogos de times grandes aqui numa Mega Rincha é isso, né? Eles querem ganhar dinheiro, então dizem assim, vamos botar o ingresso, puxa, Flamengo contra Corinthians, vamos botar o ingresso lá em cima. E às vezes erra a mão. Eu já estive numa Mega Rincha em vezes que eram times ultra populares e o ingresso estava, eles calcularam errado, acharam, as pessoas são inelásticas. Corintiano é inelástico, ele paga qualquer coisa para ver o Corinthians. E acaba que erraram a mão. Eles puseram ingresso R$300, um monte de gente até foi, ficou do lado de fora, mas não entrou. Então, e aqui está um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, vamos cobrar 5 e a gente espera que venha 60 pessoas. Aí diz, poxa, mas a gente quer ganhar mais dinheiro. Em vez de 5, vamos cobrar 6. Cobra 6 que dá. As pessoas vão pagar. Só que você errou. A demanda é elástica, ela é horizontal. As pessoas têm substitutos. Lembra, um substituto é simplesmente não ir. Ficar em casa é um substituto de ir para a festa. Outra festa também é um substituto para ir para a festa. O ir para o restaurante é um substituto para ir para a festa. Então, tem muitos substitutos. E nesse caso aqui, quando você aumentou bem pouquinho, aumentou só de 5 para 6, mas a demanda caiu muito, de 60 para 40. Vamos calcular as receitas. Com o preço a 5, 60 pessoas eram 300, era a sua receita. Você diz, vamos aumentar o preço para 6, a gente vai ganhar, cada ingresso vendido a gente vai ganhar 1, mas caiu muito a quantidade para 240, então foi um mau negócio, com uma demanda elástica, foi um mau negócio. E se fosse uma demanda unitária, tanto faz. Nesse caso, se aumentou o preço, o que você ganhou com o aumento do ingresso, você perdeu com as pessoas que deixaram de vir, ficou igual, ficou 60 e 60. Mas aqui é muita coincidência, né? É a fronteira entre o elástico e o inelástico. Dificilmente isso aconteceria exatamente assim na prática. Ok. Então é isso. Vou parar aqui. Próxima aula a gente continua com elasticidade de preço cruzada da demanda. Alguém tem alguma pergunta sobre elasticidades? Alguma questão sobre isso? Sobre o controle, na próxima aula eu explico melhor. Só lembrando que eu explico qual vai ser a plataforma, o que é um controle, como é que faz, que horas. O jeito que vai acontecer, só uma coisa que eu adianto é que na segunda-feira que vem não tem a aula. Vai ter só o controle. Como a gente está adiantado na matéria, a gente pode fazer isso. Às vezes a gente faz a aula e o controle vocês têm 6 horas à tarde para fazer, uma coisa assim. Nesse aqui não, vai ser no horário da aula. É muito rápido, porque é múltipla escolha. E na próxima aula, eu pedi para a monitora vir aqui e ela descreve qual é a plataforma, como é que faz, e a matéria, isso sou eu que digo, porque a prova não sou eu que faço, né? A prova é feita em conjunto por todas as turmas juntas. O controle é do professor da disciplina individual, então vai ser aula passada, as 2 aulas passadas sobre oferta e demanda, essa aula sobre elasticidades, que vai continuar na próxima, e estrutura de mercado, que vai ser a próxima aula quarta-feira. Então é isso. Se não tem perguntas, se não tem comentários, eu vou parar aqui. Até quarta-feira.